Beleza. Então, vamos voltar aqui. Na aula de hoje a gente vai falar então sobre introdução aos sistemas operacionais. Então, a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é, afinal, o que é um sistema operacional? Tá? O que é o sistema operacional? Bom, basicamente é o software que controla a execução de programas e gerencia os recursos computacionais. Então, aqui a gente está falando de conceito, né? Ele é um software, né? A gente já sabe bem o que, mas basicamente ele tem como função controlar a execução dos programas, das aplicações que eu tenho, tá? E gerenciar os recursos computacionais. O que são recursos computacionais? Tudo aquilo que a gente viu lá atrás, tá? Tudo que a gente viu na parte né, de arquitetura de sistemas, de sistemas computacionais. Né? Então, o sistema operacional, ele é o software que permite que a gente consiga usar um computador, que a gente consiga interagir com aquele hardware. Tá? Então, ele é o meio de campo entre o usuário, né, e as suas aplicações e o hardware, aquele negócio cheio de circuitos e que fica passando energia elétrica lá. Tá? Todo sistema operacional ele tem dois objetivos específicos. Um é a conveniência, ou seja, conseguir entregar a funcionalidade, né, do sistema computacional para o usuário, e a eficiência, que é fazer isso da melhor maneira possível, né, menor consumo de energia, né, com maior rapidez, né, com mais usabilidade. Tá? Então, o sistema operacional ele é o meio de campo entre o usuário e o computador. Uma pergunta para vocês. Quando a gente fala de sistema operacional, qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Hum, é ruim, hein? Que mais? Bom, quando vem de sistema operacional, né, como o Matheus colocou ali, né, o Windows. Né? Beleza, mas o Windows é o único sistema operacional que vocês conhecem? De um sistema computacional? Não. O que mais que a gente tem? Tá. Estão falando de Linux. Beleza. Mas quando vocês pensam em sistema computacional, o que é um sistema computacional para vocês? Não, um sistema computacional não é um programa, Matheus. Ó, o Nicolas está falando ali. O Android também é um sistema operacional. Sim, ele permite que eu consiga utilizar, né, um determinado sistema computacional. Mas e aí? É só isso que a gente tem? Android, OS, OS X, Linux, Windows, né? OS2, que não é do tempo de vocês? É só isso que a gente tem? De uma maneira assim, bem tosca, né? Vocês já se deram conta que hoje quase tudo virou um sistema computacional? Sim? Não? O que vocês, vocês conseguem interpretar, ou pelo menos visualizar, que hoje um carro é um sistema computacional?
Por quê, Matheus? Porque assim, Eu entendo que o sistema o sistema operacional, ele meio que é um sistema que faz as coisas funcionar, né? Então, o carro, ele deve ter várias ações ou de triggers, assim, por se dizer, que vão que vão fazendo as coisas funcionar. tá, Não sei se vamos deu lá. para entender. Uma coisa é um sistema computacional, a outra é um sistema operacional. O carro ele é um sistema computacional, sim, né? Talvez não um sistema na estrutura clássica que a gente conhece, mas ele é um sistema computacional. Ele tem hardware, ele tem barramento, ele tem recursos que são utilizados. E eu tenho um sistema operacional, ou um firmware, ou um software qualquer, que gerencia os recursos. E aí? Aí vocês vão dizer assim, eu consigo interagir? Quando vocês levam um carro no mecânico e ele coloca o scanner, está fazendo o quê? Tá pegando informação. Isso. E eu consigo interagir com aquele sistema, eu consigo interagir com o hardware, né? Eu consigo ajustar parâmetros de funcionamento do motor, eu consigo identificar logs, né, de problemas ou de acontecimentos, eu consigo fazer o registro, né, de manutenção do carro, enfim, eu consigo interagir. Beleza, tá? Vamos um pouquinho mais longe. E aquelas geladeiras aí que eu consigo ligar na internet, também eu posso considerar um sistema computacional? Eu iria no sim de novo. Sim, sim. Hoje em dia, se a gente for pensar, todos esses dispositivos de internet das coisas, eles também são sistemas computacionais. Tá? Eu tenho ali um hardware que tem um barramento, ele tem um sistema de processamento, ele tem um conjunto de sensores, ou seja, dispositivos de entrada e saída, e eu tenho um sistema operacional e eu consigo interagir com aquilo. Tá? Então, assim, quando a gente fala de sistema operacional, a gente está abrindo, né, e falando de um sistema computacional, a gente está abrindo assim, um leque muito grande de o que é. Tá? É gigante, se a gente for pensar. Então, eu preciso que vocês consigam perceber essas coisas. Tá? É, Hoje em dia, a gente tem até ar-condicionado que você liga na rede, né, para fazer monitoramento. É, como é, quadro de controle elétrico, né, que tem sistema de monitoramento remoto. Tudo isso é um sistema computacional que tem um sistema operacional, ou seja, ele tem um sistema, um software básico, essencial, que permite que você consiga interagir com ele, tá certo? Então, para quem gosta de carro aí, né, hoje em dia é bastante comum você ter aí um conector ODB2, OBD2, não, ODB não, OBD2, que te permite fazer a leitura, né? Na verdade, é como se eu ligasse um monitor no carro e consigo ficar capturando os dados e vendo o que está acontecendo. Né? Então, são equipamentos muito caros, né? Você compra aí no Mercado Livre por R$ 60 um scanner, conecta via Bluetooth no seu telefone celular com uma aplicação, né, que tem a versão gratuita e a versão paga custa R$ 11, né? E você pode, inclusive, zerar os erros e fazer monitoramento, enfim. Né? Então, basicamente é isso. O sistema operacional é um software que permite que a gente consiga interagir com o hardware, beleza? Bom, quando a gente pensa nisso, e aí a gente tem que começar a pensar na arquitetura desse negócio no meio do caminho. Sempre que a gente pensa em sistema operacional, a gente tem que pensar que todo esse
esse sistema, esse conjunto de hardware e software, ele tem uma representação esquemática. E, normalmente, ela vai aparecer em camadas. Tá? Então, a gente tem aqui a camada mais baixa, né? Ela é o hardware do computador, ou seja, a parte física. Logo acima, interagindo com essa parte física, eu tenho o meu sistema operacional, que isso aqui, tá, é software. Só que ele é um software especializado, ele é um software que consegue executar uma coisa que a gente chama de operação de baixo nível. Tá? Quanto mais próximo da máquina, quanto mais próximo, né, ali de bits, a gente chama a gente chama de interação de baixo nível. Por quê? Porque eu preciso escrever um programa que interaja, né, com os elementos do hardware. Quanto mais baixo nível, mais próximo do hardware, quanto mais alto nível, né, de interação, mais próximo do usuário. Quando a gente fala de linguagens de programação, a gente considera que algumas linguagens elas são de baixo nível. Por quê? Porque a maneira com que você estrutura os comandos é muito próximo daquilo que teria que o hardware teria que fazer, como se fosse um passo a passo. Quando a gente fala linguagens de alto nível, são linguagens que elas são muito mais próximas da nossa linguagem natural, né? Elas são mais fáceis para o programador. Tá? Como a gente como a gente diferencia, por exemplo, uma linguagem de baixo nível como Assembly. Eu não sei se vocês já tiveram essa disciplina lá com o Zeg, né? Eu acho que faz parte não é, faz parte do currículo de vocês. E uma programação de alto nível com uma linguagem como Python, Perl ou outra coisa assim que seja bastante simples. Tá? Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tá ruim o meu áudio? Tá tranquilo? Tá bom, senhor. Tá tranquilo. Oi? Tá tranquilo? É que às vezes vocês falam e tá dando a minha conexão aqui não está muito santa. Para mim tá de boa. Beleza, então vamos prosseguir aqui. Então, qual é a função do sistema operacional? É fazer esse meio de campo entre o baixo nível e o alto nível. Então, o sistema operacional, ele esconde da aplicação o detalhamento, né, do gerenciamento de operações de entrada e saída, gerenciamento de memória. Ele, então, facilita para a aplicação o acesso a esses recursos. Tá? Então, se eu preciso carregar um programa na memória, se eu vou iniciar, programei qualquer coisa, né? E eu preciso carregar esse programa na memória para fazer qualquer negócio, o sistema operacional se encarrega disso. Eu não tenho que me preocupar. Né? Eu vou desenvolver a minha aplicação usando alguma linguagem de programação, né? E aí eu vou ou usar um compilador ou usar um interpretador e eu vou botar lá, né? A minha aplicação vai lá, print hello world, né? Então ele vai mostrar uma mensagem. O sistema operacional vai pegar aquilo ali, tá? E vai transformar em bits, né? Que vão circular lá entre processador, memória, vai usar interrupção, vai usar dispositivo de entrada e saída, e depois de, né, uma sinfonia muito complexa, vai apresentar ali na minha telinha uma mensagem dizendo olá mundo. Tá? Então, a gente tem que colocar na cabeça que o sistema operacional é sempre o meio de campo. Num nível mais alto, eu tenho os meus utilitários, tá certo? Normalmente, eles são programas que fazem parte do conjunto de aplicações de suporte ao sistema operacional. Tá?
A gente vai ver ali na frente que o sistema operacional mesmo, ele é um núcleo, ele é só aquela bolinha central. Todos aqueles comandos que a gente usa no sistema operacional, eles são, na verdade, utilitários, são aplicações, é software, né, que consegue interagir com esse núcleo do sistema operacional para resolver, para executar algumas ações mais específicas. E aqui, né, mais próximo do usuário final, a gente tem as nossas aplicações. Né? Então, quando eu abro ali um editor de texto, um navegador, eu abro um gerenciador de arquivos, né? Eu estou usando uma aplicação que está mais próxima do usuário final. Tá certo? Então, a gente tem que ter isso bem claro. Tá? O que o sistema operacional faz? Ele oferece suporte a um monte de coisa. Né? Primeiro, desenvolvimento de aplicação, porque eu posso querer escrever a minha própria aplicação. Se eu quiser desenvolver software, né, se eu souber, eu pego uma linguagem de programação e o compilador, o conjunto de compiladores ou interpretadores, né, escrevo lá a minha aplicação, executo e o meu usuário ele consegue interagir. Execução de programas, né, por óbvio, acesso aos dispositivos de entrada e saída. Então, se eu consigo utilizar um pendrive, se eu consigo usar uma impressora, se eu consigo usar aqui, ó, microfone, fone de ouvido, se eu consigo usar um monitor, enfim, se eu consigo usar um drive de CD, se eu consigo usar um token, né, para usar o meu cartão, é porque o sistema operacional permitiu, né, ele orquestrou, ele deu suporte às aplicações para acessar esses dispositivos. Tá? Claro que isso a gente sabe que o buraco é mais embaixo, porque eu tenho que usar um conjunto de bibliotecas, ou então eu tenho que escrever as bibliotecas que permitem, que fazem, né, com que a aplicação ela vá interagir com esse dispositivo de entrada e saída. Acesso controlado aos arquivos, e aqui a gente tem um ponto bastante importante. O gerenciamento de acesso aos arquivos, aos arquivos do sistema operacional, né? Desculpe, aos arquivos das minhas unidades de armazenamento, que, que eu tenho um sistema de arquivos, quem gerencia, quem faz o controle de acesso daquilo que está marcado lá é o sistema operacional. Então, vamos lá. Eu gravei no disco lá um conjunto de arquivos e só o Fernando pode ter acesso. Tá? Quem é que verifica se o usuário é o Fernando que está tentando acessar aquilo ali? É o sistema operacional, é o núcleo do sistema operacional, é o kernel daquele camarada lá. Acesso ao sistema, de uma maneira geral, detecção e resposta a erros. Então, quando a gente tem uma determinada aplicação que tentou acessar um espaço de memória inválido, ou tentou, ou eu estou lendo um disco e aquele disco está com um problema, quando eu tenho uma interrupção no controle, numa transmissão de dados, enfim, tudo isso também, quem identifica que houve algum erro, houve uma falha, houve uma inconsistência, e faz o gerenciamento ou levanta essa exceção, é o sistema operacional. Tá? E a parte também de contabilidade, que é a parte de estatística. Se vocês já abriram ali o gerenciador de tarefas ali e viram carga de processador, quais são as tarefas, quais são os processos que estão sendo executados, né? Qual é o tempo de execução, quanto de memória esse cara está ocupando, quanto de processamento ele está consumindo, quem controla isso é o sistema operacional, certo? Então, o sistema operacional é um negócio bem complexo, mas é essencial para o funcionamento de qualquer coisa. Bem, como é que vocês acham que eram os sistemas operacionais na idade da pedra da computação?
ou da computação a lenha, né? Como é que eram esses sistemas operacionais? Lá no começo da nossa disciplina, nós vimos que os sistemas computacionais, os computadores, né, eles passaram por um longo processo de, de desenvolvimento, né, de evolução. Uma das coisas que nós levantamos é o seguinte, né, que à medida que o tempo foi passando, o conjunto de recursos que é oferecido para o meu usuário, né, para o meu usuário final, ele aumenta, né, cada vez mais. Mas como é que era lá nos anos 50, né, quando começaram a surgir os primeiros computadores? Nos anos 60? Olha a sessão espírita aí de novo, né? E aí alguém se, alguém se manifesta a respeito? 1960, senhor? Sim. Você vai dizer que eu não era nem nascido, nem eu, né? Ah, eu não era nascido, mas era aquele negócio meio que mecânico, né? Quase. Não tinha tecnologia, era mais um, um esquema lógico que funcionava uma coisa empurrando a outra. Vamos lá, vamos tentar melhorar essa tua. 1960. Os primeiros computadores, eles surgiram, na verdade, vamos lá, os computadores, o primeiro computador surgiu nos anos 40, né? Ah, tá. Então já era, já tinha tecnologia já. É, os computadores nos anos 50, 60, eles não tinham um sistema operacional, tá? Como o Thiago colocou ali, eu tinha capacitores, transistores e cabos, ok, mas como é que, na verdade, nem transistor não existia, né? O que que se utilizava, né? O computador, na verdade, era um negócio elétrico, tá certo? E que, usando recursos da engenharia elétrica e alguns recursos da eletrônica, né, eu conseguia gerar algum tipo de saída. Então, eu pegava um monte de cabo e ligava manualmente, que nem central telefônica, né? Você vai ligando nos conectores assim, e aí vai acender uma luzinha lá no final, um conjunto de luzinhas lá no final, que vai dar o resultado daquilo que você está colocando, você está programando como entrada. Não tinha um sistema operacional, na verdade era uma calculadora elétrica, né, de tamanho gigante, né? Qual era a grande vantagem? É que eu tinha flexibilidade de entrada, né? Então eu podia programar ou organizar entradas diferentes que iam me gerar um conjunto de luzes acesas lá no final, né? Que geravam o resultado daquilo que eu esperava.
que eu tinha, daquele conjunto de dados que eu tinha dado a entrada. Bom, aquilo foi evoluindo e eu comecei a conseguir, lá nos anos 60, a desenvolver software, a conseguir escrever uma aplicação, né, usando uma linguagem de programação, que interagisse com aquela máquina. Mas, assim, eu ainda não tinha um sistema operacional. Eu tinha uma plataforma que eu aceitava um conjunto de comandos, né, que me permitia, então, entrar com determinados dados e ele me gerar uma saída, né? Então, facilitar. Como se fosse uma calculadora científica. Ah, mas não tinha sistema operacional? Claro, tinha um sistema básico que permitia com que você entrasse com dados, mas não existia esse sistema operacional que a gente tem hoje, né? Não existia uma independência de plataforma, né? Nos anos 60, 70, os computadores eles diminuíram de tamanho, né? E eles começaram a ficar mais acessíveis. E antigamente, quando você comprava um computador, o software era a parte mais barata, né? O sistema que vinha junto e toda a estrutura que precisava para usar aquela máquina, né, de software. Isso era muito barato. Entre os anos 70 e os anos 80, com a popularização dos computadores, o que aconteceu? Começaram a surgir plataformas que elas eram mais flexíveis. Então, eu comecei a separar o hardware do software. Então, hoje, nós estamos num ponto que eu compro o meu computador e eu posso escolher qual sistema operacional eu vou instalar nela. Claro, a gente não tem muitas opções hoje em dia, né? Entre o final dos anos 90 e começo dos anos 2000, a gente tinha mais opções do que hoje. Mas nós temos algumas opções que elas estão bastante consolidadas, né? Ou eu vou instalar o Windows na minha máquina, né? Alguma versão de Windows, algum sabor de Linux, né? Ou então alguma variação de Unix. Né? Então, eu tenho essas três opções que se desdobram em várias outras. Então, a gente tem que ter essa percepção, que houve um distanciamento. Hoje, o software é mais caro do que o hardware. Se vocês pensarem que um servidor parrudo, né, custa aí 35, 40 mil reais, né, vocês vão falar assim, pô, mas é caro pra caramba. É caro, é bastante dinheiro. Mas vocês implantarem um ERP que integre toda a empresa, pode custar milhões. Né? Uma grande corporação pode custar milhões. Tem projeto da SAP aí que começa em 10 milhões. Aí vocês vão falar assim, pô, o hardware é caro? Não, 40 mil, 10 milhões na aplicação. Por quê? Porque hoje, o que a aplicação traz de solução, né, para a empresa vale muito mais do que o hardware, vale muito mais do que o computador. Tá certo? Bom, vamos lá. Então, o sistema, voltando ao sistema operacional, né, ele é um gerenciador de recursos. Hoje, o nosso sistema operacional moderno, o núcleo dele, né, a essência dele, é um gerenciador de recursos, que facilita a movimentação de dados entre cada um dos elementos do meu sistema computacional. Né? Ele gerencia o armazenamento de dados e também ele é responsável pelo processamento de dados. Tá? O sistema operacional também é um programa executado lá dentro do processador. Então, ele é um programa inicial, ele é um programa central. Se vocês abrirem um gerenciador de tarefas de qualquer sistema operacional, vocês vão observar ali que eu tenho um processo que é o kernel, eu tenho um processo que é o inicial, né? Que é o processo normalmente que é identificado como, ele tem um número de identificação zero, ele é como é o processo, é o zerésimo processo. Né? Então, esse cara
é quem organiza e coordena a execução de todos os outros. Então, se vocês tentarem matar esse processo, alguns sistemas operacionais vocês não vão conseguir fazer isso, outros sistemas operacionais, na hora que vocês matarem esse processo, não preciso dizer que vai ser lindo, maravilhoso. Né? Simplesmente a máquina vai parar. Tá? O sistema vai se desligar. Então, existe uma interação entre o sistema operacional e o processador em relação ao controle do sistema. Né? Então, esses caras eles estão sempre interagindo. Todo sistema operacional que é isso aqui? Direcionamento do processador nem eu sei o que eu escrevi aqui, né? Mas eu direciono o meu processador para gerenciar os recursos do sistema, né? E sincronizar a execução de outros programas. Então, como eu estava falando para vocês, eu tenho um processo que gerencia os outros processos. E aí eu vai dizer, esse processo aqui que gerencia acesso a disco, né, ele tem prioridade alta. Né? Ele tem uma prioridade bem alta. Então, esse cara aqui, ele vai receber mais tempo de processador ou ele vai ter prioridade em interrupção. Beleza. Esse aqui é uma aplicação do usuário ali, é um editor de texto, então ele tem uma prioridade mais baixa, claro, né? Que não vai interferir no desempenho da experiência do usuário, né? Mas todas as aplicações, todos os processos que eles são gerenciadores dos recursos do sistema computacional, eles têm uma prioridade mais alta. Tá? Então, o sistema operacional ele acaba gerenciando esse negócio. Mas, afinal, o que é o tal do sistema operacional? O que é o sistema operacional para vocês? O que é o sistema operacional? Além disso tudo, né, que a gente está falando. Quando vocês pegam uma distribuição de sistema operacional, né, que na verdade é um conjunto de aplicativos, o que é o sistema operacional? Não é a alma do equipamento, né? Ele é o sistema operacional de verdade, aquilo que a gente considera sistema operacional, é o núcleo, é o kernel, é aquele elemento central, ele sim faz o meio de campo entre hardware e software. Tá? Então, o sistema operacional de verdade não é um conjunto. A gente chama de sistema operacional, mas na verdade ele é um kit. Né? Eu tenho o kernel, eu tenho o núcleo, eu tenho aquele software que conversa em baixo nível com o hardware, tá? E eu tenho um conjunto de acessórios aqui na volta, eu tenho um conjunto de aplicações que me auxiliam, né, que dão funcionalidade àquele peso de papel que é o hardware. Tá certo? Então, os sistemas operacionais que a gente consome, né, eles, na verdade, são um conjunto de quinquilharias que cercam o núcleo do sistema operacional. Se vocês entrarem no Windows, vocês vão ver que tem lá um tal de kernel.ez ou .dll. Antigamente era kernel 32, agora deve ter um... Eu não sei, eu não uso o Windows, para mim é um negócio assim, eu sei mexer, mas não pratico, né? E no Linux é o kernel do Linux, tá? É aquele software central. Todo o resto que vem em volta do kernel são aplicações. Tá? Por isso que a gente, quando fala assim, qual é a distribuição de Linux que você usa?
Por quê? Tem Debian, tem Red Hat, tem... Agora CentOS não tem mais, tem Ubuntu, tem Linux Mint, tem o MX Linux, tem Arch Linux, tem gente que ainda usa Slackware, né? Enfim, a gente tem um conjunto, assim, uma enorme gama, tá? de distribuições Linux. Mas e aí? O que te diferencia cada uma dessas distribuições? O que diferencia é o conjunto de aplicativos que vem junto. Por quê? Porque, na essência, o kernel que eles usam é o mesmo. Tá? Claro, talvez em diferentes versões, algumas usam a última versão, outros são um pouco mais não é, um pouco mais moderados, né? São mais, não é moderado, a palavra que eu estou buscando, mais conservadores e usam uma versão mais estável, um pouco mais antiga, né? Se a gente for ver, por exemplo, o Debian, recém agora começou a usar kernel na versão 5, está usando na versão 4. Compensação, o Ubuntu está usando a última versão, 5 e cacetada. Tá? Então, a gente tem essas pequenas diferenças, mas o kernel é um só. Tá? Eu tenho lá o kernel do Linux, que é aquele conjunto, né, de software que conversa com o computador. O que eu tenho na volta, né, aí sim que dá o nome da distribuição. Né, tem distribuição que é focada lá para appliance, né? Eu tenho um kernel e tenho um conjunto de aplicações, por exemplo, focadas para transformar o computador num sistema de armazenamento de rede. Então, eu tenho o kernel do Linux, eu tenho um servidor web, né? E que consigo acessar todos os recursos e compartilhar arquivos, né? Criar compartilhamentos, compartilhar impressora, compartilhar coisas através ali da web. Eu não vou usar como um desktop. Outras aplicações, outras distribuições, elas são focadas em entregar uma experiência de desktop, como é o Ubuntu, Linux Mint e essas aí que a gente utiliza. E Unix também, né? Quem tem equipamento da Apple aí, o macOS, ele é um Unix. Tem um Unix lá que chama-se Darwin, né? Que ele tem o kernel do Unix ali no meio com um monte de aplicação na volta. Assim como eu tenho também FreeBSD, OpenBSD, NetBSD e todos aqueles derivados do BSD, que é o Unix da Universidade de Berkeley, né? Com um conjunto de aplicações diferentes, tá certo? Então, o que é, afinal, o sistema operacional? Né? É o kernel, é aquela aplicação que fica sempre carregada na memória. Outras partes do sistema operacional, elas são carregadas sob demanda. Então, o kernel é que vai orquestrar o uso dos recursos. Se eu precisar carregar um driver de áudio ou carregar um driver de impressora, esse cara aqui, ó, que vai ser o responsável. Beleza? Então, ele que vai fazer o meio de campo com absolutamente tudo. A gente tem, então, diferentes tipos de sistemas operacionais que a gente pode classificar. A gente tinha os sistemas operacionais de dimensão específica, tá? Que eu tenho dois tipos de classificação do sistema operacional. A dimensão específica, ele pode ser interativo ou em lote, que isso se refere à execução dos programas. A execução do programa pelo sistema operacional, ela pode ser interativa, ou seja, o usuário vai lá e manda executar uma determinada aplicação. Tá? Ele fala para o sistema operacional execute isso aqui. Bom, tá? Ou então, a gente tinha, hoje não é muito comum, mas antigamente era bastante, os sistemas operacionais que executavam as aplicações em lote, são aqueles sistemas batch. Tá? Como é que funcionava a computação na Idade da Pedra? Eu escrevi o meu programa, né?
naqueles cartões perfurados, levava aquilo, né, para uma sala lá, fazia a leitura de tudo aquilo e ele gerava uma sequência do programa que entrava numa fila. Então, eu não tinha o conceito de interatividade com o usuário. Eu escrevia o meu programa, botava os parâmetros lá e botava numa fila e esperava sair o resultado. Ponto. Tá? Preciso fazer um cálculo complexo lá de engenharia, eu parametrizava e esperava sair o resultado. E aí saía, depois de algum tempo. Podia ser alguns minutos, podia ser algum, dependendo do tamanho da minha fila. Hoje em dia não se pensa mais num sistema assim. A multiprogramação, né, o processamento paralelo e distribuído, ele acabou tomando. Primeiro que hoje os computadores são muito mais rápidos do que eram há zilhões de anos atrás. Se a gente for ver, este carinha aqui, né, ele tem uma quantidade enorme, ele tem uma quantidade enorme de poder de processamento que há 40 anos atrás não se tinha. Né? O meu pai fez engenharia entre 1984 e 1988. Né? E na universidade que ele estudava tinha um computador, né, que era um Burroughs 3600, ocupava metade do prédio. Né? Um prédio de 5 ou 6 andares, metade daquele prédio era um computador. E aí o pessoal chegava com, né, todo o seu o programa, né, sentava num terminal, colocava, programava, né, aquela aplicação com todos os parâmetros e mandava executar. Tá? E depois de algum tempo, você podia ir acompanhando a fila de execução, depois de algum tempo, você recebia. Hoje em dia não tem mais, não se concebe mais isso. Primeiro porque você não tem mais um computador compartilhado, né, para executar as suas tarefas. Cada um de vocês tem um computador em casa. Né? Então, se vocês precisarem desenvolver uma aplicação, vocês vão desenvolver no computador de vocês, não tem concorrência. Né? Então, a gente tem uma diferença bastante grande nessa dimensão. E em relação à independência, né, a gente tinha sistemas operacionais que eram baseados no que a gente chamava de uniprogramação. Eu só conseguia executar um programa de cada vez. Quem usou DOS aí, em 1900 e outubro, teve essa experiência. Hoje em dia, a gente tem o conceito de multiprogramação. Então, eu tenho vários programas que são concorrentes e o sistema operacional ele vai fazendo a orquestração. Tá? Ele vai vendo, ele vai dando um pouco de processamento para cada um das minhas aplicações. Tá? Então, como eu falei para vocês, em sistemas antigos eu não tinha um sistema operacional flexível, né? As aplicações elas eram escritas e interagindo com o hardware diretamente, beleza? Então, esse é um ponto bem interessante da gente. Bom, então, o que eu fiz aqui? Eu dei um apanhado, semeei a discórdia para vocês, e eu preparei um material que eu gostaria que vocês lessem. Tá? Então, lá no aula tem eu disponibilizei um livro para vocês, ele é um livro aberto, né? O autor é um professor que escreveu ao longo de muitos anos e disponibilizou na internet. Disponibilizei para vocês aí darem uma lida. Eu gostaria que vocês lessem o capítulo 1 e 2, e eu abri uma sala de discussão ali, que ela é uma sala de participação, para a gente discutir algumas coisas. Tá? Então, ao longo da semana, eu vou largar. Nós temos 2 aulas que a gente vai tratar dessa parte introdutória dos sistemas operacionais. Então, eu gostaria que vocês lessem o capítulo 1 e 2 para a gente ir discutindo ao longo da semana. Tá certo?
que tem algumas tem um conteúdo mais denso ali que eu gostaria que vocês absorvessem. Beleza? Vamos lá, pessoal. Choros, dúvidas e lamentações. Vocês sabem que tudo aquilo que é discutido em aula cai na prova, né? Já se deram conta disso? Ah, então a participação na aula ela é essencial. Então vamos lá, pessoal. Tranquilo? Dúvidas até aqui? Alguma coisa não ficou clara? A hora é agora. Bom, em nada mais sendo dito, nada mais foi perguntado, dou a aula por encerrada. Bom, vamos parar aqui a nossa gravação.